E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Quase todos os países têm seus próprios costumes, rituais, certas regras e leis. Portanto, algumas coisas surpreendem francamente os estrangeiros. Por causa de outras, podem cair em um estado de estupor ou sofrer um verdadeiro choque. E há algumas coisas que causam total perplexidade e incompreensão. Algumas soluções incompreensíveis são usadas por quase todos os habitantes locais. Mas não se sabe por que motivo e para que fins isso é feito. A presença de pranchas nas rodas de carros, motocicletas, riquixas e outros veículos de transporte com rodas é definitivamente digna dimensão entre esses fenômenos. Vamos tentar entender a situação. Onde elas podem ser encontradas? Com frequência, turistas e visitantes se perguntam por que os chineses de repente colocam tábuas diferentes nas rodas dos carros. Só que esse fenômeno não é observado apenas na China. Mas a questão de por que essas tábuas são colocadas sob as rodas ainda é irrelevante. Turistas, viajantes e pessoas que observam diferentes países pela tela da TV ou pela internet podem ter notado uma tradição semelhante. Com tábuas sob as rodas de veículos em diferentes países. Isso agora é muito comum nos países do leste asiático. Se nos aprofundarmos um pouco na geografia, o leste asiático inclui vários países: China, Mongólia, Coreia do Norte, Japão, República da Coreia, Taiwan. Quanto à tradição de deixar madeira embaixo das rodas dos carros, esse fenômeno é mais difundido na China e no Japão. Esses são os países mais populosos da região. Teorias e especulações. Vários meios improvisados podem ser usados para cobrir as rodas. A saber, pedaços de madeira compensada, pedaços de MDF aglomerado, portas velhas, tampos de mesa, assentos de cadeiras, partes de banquetas, papelão comum e assim por diante. Inicialmente, havia muitas suposições sobre o motivo pelo qual os moradores locais colocavam essas tábuas e outros objetos de formato quadrado ou retangular nas rodas de seus veículos. A maioria dos turistas achava que tinha algo a ver com caminhões de reboque ou com a polícia. Mas não havia nenhuma explicação lógica para essas teorias. Afinal, como as placas, que não são fixadas de forma alguma, podem subitamente ajudar a proteger contra evacuação ou reclamações da polícia? Havia outra teoria que explicava por que na China, no Japão e em outros países eles colocam tábuas nas rodas dos veículos. Supostamente, essa é uma forma de cobrir os aros das rodas, para não chamar a atenção e, assim, minimizar o risco de roubo. Ou proteção contra roubo de calotas, torção de tampas de pneus e assim por diante. Qual é o verdadeiro motivo para cobrir as rodas? Há apenas uma resposta verdadeira. Se você já esteve nesses países ou assistiu a várias edições de programas de turismo, deve ter notado uma peculiaridade importante. Mesmo para os residentes dos antigos países soviéticos, isso pode parecer terrível. Estamos falando de um grande número de animais de rua. Eles são a principal e única razão pela qual eles colocam essas placas sob as rodas. Mesmo quem nunca teve um cão sabe que esses animais se aproximam de todos os cantos, postes e outras superfícies, colocam as patas traseiras para cima e começam a defecar. E eles nem sempre fazem isso para defecar. Às vezes, apenas algumas gotas são suficientes para marcar o território. Outro cão, sentindo o odor de outra pessoa, vai querer tomar o território. E, com certeza, o marcará pela segunda vez. Leia também quais são os prós e os contras do AWD em um carro. Considerando a quantidade de cães que vivem no leste da Ásia sem donos, supervisão e manutenção adequada, a população está crescendo rapidamente. As medidas tomadas para controlar a população de cães de rua são objetivamente insuficientes. Por que os cães fazem isso?
Não é tão difícil imaginar como uma matilha de cães que corre pela vizinhança marcará o mesmo território várias vezes. E, com muita frequência, eles usam rodas de carro como objeto de marcação. Em geral, para marcar, o cão escolhe especialmente os objetos que são mais convenientes para ele, levando em conta as características fisiológicas, a estrutura do corpo, o trabalho dos músculos e assim por diante. Portanto, há uma explicação para isso. Mas o cão age no nível do instinto. Por esse motivo, os objetos que se projetam do solo são escolhidos como objetos de marcação. Esses objetos são vários postes, arbustos, árvores em crescimento e, claro, rodas de carro. Há uma competição constante entre os cães por território. Ela não se manifesta necessariamente na forma de brigas. Mas, de tempos em tempos, eles começam a interferir nas etiquetas uns dos outros e a deixar suas fezes nas rodas. Por que é importante cobrir suas rodas? Há outra questão importante. Sim, os cães correm, marcam os pneus, urinam perto do carro. Mas esse fenômeno também é observado em muitos países. Em primeiro lugar, a população de cães de rua nos países do leste asiático é muito maior do que na Rússia, nos países da CEE e na antiga URSS. Ainda mais nos países da UE, onde são impostas restrições rigorosas aos proprietários de cães. E claro que os animais de rua também podem ser encontrados nesses países. Há mais deles na Rússia. Mas definitivamente não vale a pena compará-los com o número visto na China e no Japão. O turista comum ficará horrorizado ao ver essas matilhas. Principalmente, há muitas delas em áreas não muito favoráveis. No centro e nos locais turísticos, praticamente não há animais de rua. Mas se você sair um pouco dessas áreas, verá a verdadeira situação. Portanto, o primeiro motivo pelo qual os motoristas tentam cobrir suas rodas, protegendo-as das placas de identificação, é justamente o número. Às vezes, mais de uma dúzia de cães podem colocar suas patas em uma roda em um único dia. Em segundo lugar, o fator climático tem um impacto enorme. No leste asiático, o clima é muito quente. Não apenas no verão, mas também em outras estações. Em geral, nessa região, a temperatura média fica entre 20 e 30 graus Celsius durante todo o ano. Em condições tão extremas, os animais de rua, que não conhecem a palavra chuveiro ou banheira, começam a emitir odores extremamente desagradáveis. Eles mesmos cheiram mal, mas também sua urina sob as rodas começa a cheirar mal. De fato, bastam 3 cães para marcar a roda. Em condições de forte calor, em apenas algumas horas perto do carro, haverá um odor intolerável e persistente. E todo esse mau cheiro acaba entrando no interior do carro. Dificilmente alguém quer visitar uma lavanderia a seco regularmente. E os purificadores de ar e aromatizadores comuns para carros não ajudarão se as rodas forem marcadas regularmente. Leia também diferenças entre pneus radiais e diagonais. Qual é o objetivo do uso de placas? Nem todo mundo entende o ponto principal. Ou seja, por que, de repente, com a ajuda de alguma placa, é possível resolver radicalmente o problema de marcar cães vadios nas rodas. Algumas pessoas podem pensar que os animais urinam em uma tabu em vez de rodas. Como resultado, nada entra na roda e os odores desagradáveis são eliminados. Nesse caso, no entanto, os motoristas e motociclistas teriam de carregar sempre com eles absorventes de xixi marcados e mal cheirosos. Ou troca-los quase todos os dias. Na prática, os cães não marcam essas etiquetas. Quando um animal vê um carro com as rodas fechadas, ele nem pensa em ir até lá e levantar a pata. Ele evitar o carro. E o motivo surpreender alguém, e para alguém será uma confirmação de sua teoria. E tudo uma questão de ângulo. E fisiológica e fisicamente inconveniente para um cão colocar a pata em uma superfície como essa. E por isso que eles não consideram esses elementos montados sobre rodas como locais convenientes e adequados para a marcação. Eles simplesmente não são confortáveis. Por isso, eles procuram outros objetos adequados. Por exemplo,
rodas de carro que o motorista não tenha coberto. Como resultado, essa técnica se tornou bastante difundida. Ao visitar o Japão ou a China, você pode ver como fileiras inteiras de carros estacionados têm essas protecões em suas rodas. E isso realmente funciona. Aplicação do Flick em pessoas. E interessante notar que, além dos carros, essa técnica já é usada em pessoas. E por um tempo relativamente longo. Um exemplo marcante é a Inglaterra. Como você sabe, os britânicos gostam muito de beber cerveja em bares e pubs. Por alguma razão, nem todos fazem questão de ir ao banheiro em um estabelecimento, ou se lembram de ir ao banheiro quando já saíram de lá. Não restam muitas opções. Ou ter paciência e fazer tudo em casa, ou aparecer no beco mais próximo para fazer o que necessário. Como resultado, os proprietários de bares e pubs criaram uma solução interessante. Eles constroem inclinações nas paredes e escorregadores convexos nos cantos. Quando uma pessoa não está muito sobria, ela se dirige corajosamente para o beco dos fundos ou fica embaixo da parede para se esvaziar. Mas tudo acaba espirrando e ricocheteando líquido por todas as suas pernas e calças. Ao se deparar com isso, a pessoa perde imediatamente o desejo de usar esse local como banheiro. E como a informação se espalha rapidamente entre as pessoas, quase todos os visitantes sabem desses lugares traiçoeiros. Portanto, eles não se arriscam a ir ao banheiro lá. Com os cães, a situação é semelhante. Se a superfície for geometricamente inconveniente, eles não colocarão uma marca ali. Você estava ciente dessa situação? Você tinha ideia de para que as tábuas eram usadas? Vale a pena aplicar algo semelhante em nosso país? Qual é a eficácia do Flick para a defesa contra pessoas? Em conclusão, as tábuas colocadas nas rodas dos carros na Ásia desempenham um papel crucial na segurança e na proteção dos veículos. Especialmente em áreas onde as condições de estrada podem ser desafiadoras. Elas ajudam a evitar que os carros deslizem ou se movam inesperadamente, proporcionando estabilidade e segurança. Essa prática, embora possa parecer inusitada para alguns, reflete a adaptação cultural e as soluções práticas que surgem em resposta às necessidades locais. Ao entender essas tradições, podemos apreciar melhor a diversidade das abordagens em relação à mobilidade e à segurança nas diferentes partes do mundo.